Olá, esse vídeo da CCI vai ser uma prova incontestável que vai inocentar Jair Bolsonaro. E todos aqueles presos do 8 de janeiro com certeza também vão pegar carona nesse vídeo. E aí não tem prova melhor do que trabalhar com esse caminho aqui que a CCI está caminhando. Tá certo? Eu vou buscar lá na audiência em que o Bolsonaro deu depoimento para o Alexandre de Moraes. E nós vamos entrar naquele assunto polêmico de um inquérito que Bolsonaro tornou público e não era sigiloso, que depois que o Bolsonaro tornou público, o Alexandre de Moraes tornou sigiloso. E é o momento em que esse trecho é falado no depoimento de Jair Bolsonaro nesse inquérito da trama golpista. Vamos analisar esse pedaço e a gente volta. Fique até o final. Você que não conhece como é que funciona a urna eletrônica, que fica aí pedindo código-fonte, essas coisas todas, nós vamos chegar pertinho dele agora. Acompanhe. Mas antes, deixe seu like, inscreva no canal TV Del Rey e tá aí nossa chave Pix. Lembrando para vocês que a gente precisa disso, tá bom? Agradecendo a turma que mandou ontem, a turma que está mandando hoje e a turma que está mandando amanhã. Manda o que pode, viu, gente? Não manda mais do que isso, não. Tá bom? Então tá, sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 1064 da Comissão Cidadã de Inquérito, criado para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Bem, já falei muito, já criei expectativa. Vamos a esse trecho. Tchan, 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 tchan. Esclarecer bem, porque já está juntado aos autos. Mas da live, acho que isso é o importante. Vamos a um terceiro ponto que é também importante, citado na denúncia, se o senhor quiser esclarecer, é um ponto que, inclusive, gerou a ação de inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, que é a reunião com os embaixadores, a reunião ocorrida dia 19/7/2022. Nessa reunião, em que, na condição de presidente da República, o senhor convidou mais de uma centena de embaixadores, houve várias afirmações e vários ataques à justiça eleitoral, ao poder judiciário e à lisura das eleições. O senhor, obviamente, se recorda dessa reunião. Eu vou citar alguns trechos aqui e o senhor fique à vontade se quiser esclarecer. Volta essa questão do inquérito, que, como eu disse, o inquérito não tem absolutamente nenhuma ligação com as urnas. O inquérito foi um hacker que ingressou e pegou banco de dados de servidores e o senhor diz, entre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente isso para os embaixadores, em um inquérito da Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições. Falou que ele tinha invadido o grupo dele, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, quando se fala em manipulação de números após as eleições, quem manipula é quem ganhou. Vou tentar explicar para vocês esse pedaço aí. Bem, olha só, 2018. Governo Temer. Alexandre de Moraes tinha deixado o Ministério da Justiça. Ele tinha aparelhado toda a Polícia Federal. Todas as superintendências estavam subordinadas ao Alexandre de Moraes. E a tucanada de São Paulo. Né? Então, quando aconteceu as eleições de 2018, o Alckmin era candidato. E aí, Lula preso, tinha uma caçada. Bem, agora nós vamos pegar o PT no pulo. Agora a gente ganha. Se tiver esquema, a gente vai descobrir. Bem, aconteceu as eleições e o Alckmin não ganhou. Ganhou o Jair Bolsonaro. Mas o pessoal do PT tentou empurrar o
o Haddad, o máximo que pôde. Conseguiu julgar ele no segundo turno. E conseguiu fazer também bastantes senadores. E alguns, né? Tá. O que aconteceu? Na minha opinião e na minha linha de investigação, é que a Polícia Federal do governo Temer foi lá, né, e baixou os logs das urnas de 2018 para descobrir, porque eles até então quem comandava o sistema era o PT desde 2002. O Lula entrou em 2002 com essa urna eletrônica, depois em 2006 foi reeleito com essa urna eletrônica e ele no poder e controlando o Tribunal Superior Eleitoral. Depois, em 2008, como é que é? 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Em 2010, o PSDB perdeu pela terceira vez, e aí a Dilma ganhou. E aí a Dilma foi para 2014, disputou pela quarta vez o PT, e a Dilma ganhou. E o Tucanato ficou para morrer. Falou, pois aí tem. O Alckmin tentou impedir, quer dizer, o Aécio tentou, entrou na justiça para impedir a posse da Dilma. Enfim, o PSDB foi para cima no quarto mandato do PT com a Dilma no poder. Né? Caçou a Dilma, prendeu o Lula e o Alexandre de Moraes foi para a Polícia Federal, porque ele foi para o Ministério da Justiça. E na eleição de 2018, quem era governo era Temer. Então, esses logs chegaram na mão do PSDB, chegaram na mão do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, entendeu? E eles, pô, é assim que vocês fazem? O PT não era governo, o PT estava acuado, o Lula estava preso, tinha uma caçada, a turma desmoralizada. E aí eles pegaram os logs. Bem, mas aí o Bolsonaro tinha ganhado. E agora? O que fazer? Quem poderá nos defender? Perguntava Alckmin, perguntava Aécio Neves, perguntava Alexandre de Moraes. Bem, vamos ficar com isso aqui para nós, porque o governo é Bolsonaro e ele ganhou em cima do nosso eleitorado. Então nós também estamos desmoralizados, igual o PT. Resultado: vamos guardar esse material, é a nossa linha de investigação. Vamos guardar esse material e vamos fazer um acordo com o PT para a gente usar isso contra o Bolsonaro. Bem, essa é uma linha de interpretação da Comissão Cidadã de Inquérito, porque tudo na vida tem uma razão de ser, tá certo? Vamos continuar com a fala do Alexandre de Moraes. Aí também uma outra questão sobre isso. Tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Disse mais, obteve acesso aos milhares de códigos-fonte, que teve acesso à senha de um ministro, bem como de outras autoridades, várias senhas ele conseguiu. E, obviamente, a senhora ministra do TSE na época, que também é do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, fez com que o inquérito fosse instalado aqui, nas palavras do senhor. Ainda uma outra questão. A Polícia Federal pediu os logs, que podiam ser entregues no mesmo dia ou no dia seguinte, mas 7 meses depois, segundo o documento comigo, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. O que o senhor acabou de dizer, o senhor disse isso aos embaixadores. Olha só, os logs das urnas, que é o tema do debate aqui, em 2022, o PL teve acesso a isso. Caiu na mão do engenheiro Carlos Rocha, e ele fez o estudo. E aí, meu amigo, a casa caiu. Só que eles foram para cima. Não, não vai ter auditoria e é multa e papapá. E o Carlos Rocha, o engenheiro, teve que fugir do Brasil, porque senão eles iam prender ele. Bem, vamos entender até onde que vai isso. Você viu que ele falou que esses hackers, que possivelmente era de pessoal ligado à Polícia Federal do governo Temer, né, teve acesso a esses logs das urnas. Então, eles sabiam
O que aconteceu? Como é que era o esquema? Que é essa coisa do mesário, da digital do mesário dentro da urna eletrônica. E o log revela isso. Resultado. O Bolsonaro, como tinha ganhado, e o partido dele tinha todo o direito, requereu esses logs. Eu quero conhecer esses logs. Afinal de contas, estão dizendo que houve fraude. E se houve fraude, vão dizer que fui eu que fiz, porque eu ganhei. Então, para mim, é o maior interesse em conhecer esses logs. Isso era para ser entregue no mesmo dia, para a autoridade máxima, o chefe do Estado, né? Presidente da República. Resultado: gastaram meses para entregar e não entregaram. E o que alegaram para Bolsonaro é que, inadvertidamente, um técnico do TSE apagou os logs. Vamos continuar vendo. É uma coisa, também entre aspas, é uma coisa que, com todo respeito, eu sou o presidente da República do Brasil e ficou envergonhado de falar isso. O que é comum, né, acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário, porque temos pela frente 3 meses até as eleições. Também volta ao inquérito. Eu tive acesso a esse inquérito ano passado, divulguei. É um inquérito que não tem qualquer classificação sigilosa e, ao divulgar, o ministro Alexandre de Moraes abre um inquérito para me investigar sobre vazamento. E ainda, o que nós temos aqui no Brasil é que, quando se fala em eleições, elas têm que ser totalmente transparentes, coisa que não aconteceu em 2018. Volta a dizer sobre as eleições. Não poderíamos ter tido eleições em 2020 sem apuração total do que aconteceu. O sistema é completamente vulnerável, segundo o próprio TSE, e, obviamente, a conclusão da Polícia Federal. Ainda mantém a acusação de fraude ao sistema eleitoral perante os embaixadores, dizendo: não era um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Aí coloca a questão do ministro Fachin, presidente, a suspeição. Deixo claro, isso para os embaixadores, eu repito, deixo claro quando se fala em ministro Fachin, ele foi o responsável por tornar Lula inelegível. Poderia citar outros trechos, um trecho que também não é verdadeiro. O senhor disse: não é o Tribunal Superior Eleitoral quem conta os votos, é uma empresa terceirizada. Eu acho que nem precisava continuar essa explanação aqui. Nós queremos, obviamente, estamos lutando para apresentar uma saída em relação a isso. Ainda mais grave ainda, perante representantes de outros países, eu teria dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores por ocasião das eleições de 2018, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois de apertar o número 7, aparecia o 3 e o voto ia para o outro candidato. O contrário, ninguém reclamou. Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e, na verdade, o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém que foi votar no outro candidato e, porventura, apareceu meu nome. Então, nessa reunião, o tópico da reunião, inclusive com a apresentação de... não era propriamente PowerPoint, era a apresentação de documentos no telão. O tópico foi a acusação de fraude nas urnas eletrônicas e parcialidade da Justiça Eleitoral. Foi exatamente isso que o senhor fez? Presidente, em 2016, a senhora Dilma Rousseff reuniu-se com embaixadores. O assunto foi outro, mas ela se reuniu com embaixadores, que é uma política privativa do chefe do Executivo. 2 meses antes dessa minha reunião com embaixadores, o senhor ministro Fachin também se reuniu com embaixadores. E a ênfase foi que, tão logo o TSE concluísse a apuração, os respectivos chefes de Estado deveriam, então, reconhecer o ganhador. Essa é a norma, é a regra, só que me causou surpresa. Daí eu convidei os embaixadores para mostrar o inquérito 1361.
e com todo respeito, mesmo que seja um outro foco, um inquérito, tá? Após a minha conversa com embaixadores, no dia seguinte, ser classificado como confidencial, a gente fica um pouco surpreso com isso. E, obviamente, não foi de agora, não foi enquanto do então presidente Jair Bolsonaro. Desde 2012, no mínimo, eu sempre lutei pelo voto impresso. Nós estávamos na iminência de aprovar uma PEC dentro da Câmara dos Deputados que tratava do voto impresso. A autoria da deputada Bia Kicis, o relator, o deputado Felipe Barros. Quando, então, o senhor ministro Barroso foi lá para o parlamento, conversou com lideranças, no dia seguinte foram trocados os componentes da comissão especial. Bem, então vamos entrar nesse assunto aqui do processo, né? Do processo. E aí, o próprio Alexandre de Moraes citou falas do Bolsonaro, que está no inquérito, que os logs não foram entregues, que foram apagados. Quer dizer, já é um absurdo o presidente eleito pedir os logs das urnas das eleições de 2018 e não ser atendido. Os logs não foram inteiros. Ficaram segurando, empurrando ele com a barriga uns meses. Depois disse que, inadvertidamente, os logs foram apagados. Bem, 2022, o engenheiro Carlos Rocha, que fez a auditoria para o PL nas urnas de 2022, apresentou um log lá na audiência pública no Senado. E nós, na época, estávamos acompanhando aquela audiência pública, demos um print na tela e guardamos esse arquivo, porque esse arquivo é um tesouro, né? A hora que ele colocou aquele arquivo do log explicando o que era aquilo, falei, cara, o cara colocou a urna, ele colocou as tripas da urna para fora ali, né? Ele colocou as entranhas da urna para fora. Falei, cara, isso aí é fantástico, né? E olha que eu fiquei com esse log aqui, trabalhando com ele aqui um tempão, tá certo? E aí, pesquisando daqui, ouvindo uns áudios dali, aquela coisa toda, nós estudamos todo o que foi colocado, inclusive por aquele argentino, né, Eduardo Serimedo, que compartilhou algumas coisas também, que também muito interessantes, e nós começamos a construir o nosso relatório em cima disso, tá certo? Bem, como nós chegamos nessa conclusão de que o mesário tem essa autonomia para votar? Bem, hoje está acontecendo, né, uma reunião extraordinária lá, né, o ministro Cássio Nunes reuniu, né, a cúpula do TSE lá, provavelmente a gente deve estar sendo assunto lá, gente, porque o que a gente colocou na internet é a prova material de que é realmente, né, vulnerável. Então, só para mostrar que é vulnerável, tá certo? Nós vamos colocar aqui um pedacinho, que quem não viu os vídeos anteriores, né, gostaria de saber, pô, o que você está falando, João? Pois é, nós vamos mostrar que o Bolsonaro estava certo quando ele falou isso, né? Que existe essa vulnerabilidade e ela é gravíssima. A gente descobriu isso no teste de integridade que estava acontecendo em Goiânia no dia 2 de outubro de 2022. Acontece durante as eleições. Pega uma urna, sorteia uma urna que está pronta para ser usada, essa urna é tirada, lacrada com, né, as mídias, né, as cargas de mídias de todos os títulos de eleitores, com as digitais de todos os eleitores daquela sessão eleitoral, e ela é sorteada para ser usada no teste de integridade. Então não pode violar essa urna. Essa urna é inviolável. Se você abrir ali aquele gabinetezinho, tirar aquele lacre para puxar a mídia de carga, onde está inserido as digitais dos eleitores daquela sessão eleitoral, dá tchutchu. Aí cabe a integridade. Bem, essa urna foi para lá. E uma mulher que é secretária né, lá do TSE de Goiânia, usou o terminal do mesário, colocou o terminal do mesário do lado da urna, dessa urna, modelo 2020. É a mais moderna.
Não era a mais antiga, não, para você ter uma ideia. A mais moderna, modelo 2020. Vocês vão ver o design dela. E a mulher danou a colocar voto ali a rodo, com a digital dela. Entendeu? Vou mostrar para vocês. Só dois, três, um pedacinho disso, para vocês verem. Informe o título de eleitor. 01 95 86 80 10 90. Nome: Afonso Tiburcio de Mesquita. Título: 01 95 86 80 10 90. Primeira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Segunda tentativa, liberação via digital. Não reconhecida. Terceira tentativa, liberação via digital. Não reconhecida. Quarta tentativa, liberação via digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento: 1931. Eleitor pode votar. Deputado federal: 7010. Nome: Suelen Fernandes, partido Avante, confirma. Deputado estadual: 51200. Nome: Sebinha, partido Patriota, confirma. Senador: número 111. Nome: Alexandre Baldi, partido PP, confirma. Governador: número 30. Nome: Edgar Diniz, partido Novo, confirma. Presidente: número 13. Nome: Lula, partido PT, confirma. Fim de votação. Informe o título de eleitor. 02 63 80 38 10 23. Nome: Ailton Carlos da Costa. Título: 02 63 80 38 10 23. Primeira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Segunda tentativa via digital. Não reconhecida. Terceira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Quarta tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento: 1969. Eleitor pode votar. Deputado federal, número 7010. Suelen Fernandes, partido Avante, confirma. Deputado estadual, 51200. Nome: Sebinha, partido Patriota, confirma. Para senador, número 111. Nome: Alexandre Baldi, partido PP, confirma. Para governador, número 30. Nome: Edgar Diniz, partido Novo, confirma. Para presidente, número 13. Nome: Lula, partido PT, confirma. Votação encerrada. Informe o título de eleitor: 01 62 70 60 10 66. Nome: Alaides Milhomem Borges. Título: 01 62 70 60 10 66. Liberação via digital. Primeira tentativa. Não reconhecido. Segunda tentativa de liberação via digital. Não reconhecido. Terceira tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Quarta e última tentativa de liberação via digital. Não reconhecida. Solicitação de ano de nascimento: 1947. Urna liberada. Deputado federal, número 7010. Nome: Suelen Fernandes, partido Avante, confirma. Deputado estadual, número 51200. Bem, vamos parar aqui porque já estão ficando, né, assim, espantado com isso, porque isso aí é uma prova material inconcebível. Pô, enganaram vocês. Enganaram o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes não estava enganado nessa não, viu, gente? Eu acredito que ele já sabia disso. Aliás, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, a cúpula toda já sabia disso. Né? Aí eu pergunto, caraca, até o ano passado, 20 milhões de brasileiros eleitores não tinham biometria cadastrada? Se hoje deve estar perto de 18 milhões, ainda não tem biometria cadastrada? Esses eleitores não têm dedo? São eleitores aleijados? Não tem dedos? Porque nós estamos há mais de 2 décadas com essas urnas, e aí biometria para cá, biometria para lá, e esses eleitores, perto de 20 milhões de eleitores ainda não têm biometria cadastrada. Isso aí é um escândalo. E você pergunta, mas esses eleitores que não têm biometria cadastrada não têm CPF? Não têm identidade? Não têm título de eleitor? Tem, porque eles vão votar. E vão votar e levam identidade, levam título de eleitor, levam CPF. E quando você tem identidade, você tem a digital cadastrada no sistema de segurança pública. E por que essas digitais não foram usadas até hoje?
Porque todo mundo que tem uma identidade tem dedo e tem digital. Por quê? Por quê, Justiça Eleitoral? Por que, servidores da Justiça Eleitoral? Vocês estão aí com esse trabalho de tartaruga que não conseguiram cadastrar quase 20 milhões de eleitores ainda sem biometria? Esses eleitores que votam sem biometria cadastrada vão no banco, coloca digitais para sacar dinheiro, tem celular, coloca digital para entrar em aplicativo. Agora não entra na urna? Que palhaçada é essa? É de propósito? É para deixar o mesário com o poder de colocar digital dele para ajudar essas pessoas? Então, meu amigo, a culpa é do TSE, porque o TSE prevaricou nessa coisa da biometria e acomodou, porque isso aí dava poder para o mesário, que só com a biometria do mesário pode votar. E aí, o mesário também pode votar. E vota quantas vezes ele quiser, no candidato que ele quiser, basta que não tenha ninguém olhando. Porque isso não fica no boletim da urna, mas fica no log. Mas como fica no log, João? Vamos chegar lá, tá certo? Bem, eu falei há pouco tempo dessa imagem do log que a gente conseguiu. Deixa eu ver se é essa aqui. Isso aqui, ó. Bem, esse aqui é um print que eu tirei da tela da audiência pública. E aí, quando o engenheiro Carlos Rocha postou isso lá e abriu na tela, eu printei. Aí eu falei, cara, eu tenho que falar com o pessoal para eles entenderem isso aí. Porque isso aí, gente, é a tripa da urna eletrônica. Entendeu? É o intestino da urna eletrônica, é o que está por dentro da urna eletrônica, entendeu? Chama log. Agora, o que eu fiz? Volta para mim aqui. Eu joguei esse print lá na inteligência artificial. Falei assim, ó, transcreve isso para mim, porque eu quero que o pessoal veja o que está escrito ali, porque ali está muito, né, difícil de vocês verem, não é? Aí eu mandei para lá e eles transcreveram. Olha só o que é a tecnologia hoje, né? Inteligência artificial. A CCI está bem servida. E aí eu vou trazer para você e vou explicar o intestino da urna, tá certo? Onde que está a carga de mídia, esses arquivos, que é a operação do mesário. Tudo que o mesário faz ali, naquele terminal, é registrado nesses logs, linha por linha. Cada linha é uma ação do mesário e do eleitor, tá certo? Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Então vamos lá. Transcrição dos dados dos logs de urnas eletrônicas modelo 2010. Usado no primeiro turno das eleições de 2022. Material disponibilizado pelo engenheiro Carlos Rocha, do Instituto Voto Legal, em audiência pública promovida pelo senador Eduardo Girão no Senado Federal no dia 30 de novembro de 2022. A reunião aconteceu na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, com base no requerimento 59/2022. Bem, aí você tem a primeira linha aí, e nós vamos explicar o que tem. Vocês estão vendo aí que está colorido, né? Está até em destaque. Aliás, o que está em cima aí é a primeira linha do que está embaixo, tá certo? Mas eu quero que vocês entendam o que é que está aí. Ó. Vou explicar para vocês o que é que está aí, tá certo? Então vamos ver. Onde é que eu coloquei isso aqui? Está aqui, ó. É o seguinte. Para facilitar a leitura completa desses registros de biometria de 2/10/2022, dia do primeiro turno das eleições de 2022, nós vamos lá. Tem esse número aí, ó, 2156. Esse número é o número sequencial da linha do log. Então já foram 2.156 logs registrados nessa urna depois que ela foi ligada. Depois, você tem a data e a hora exata do evento. Depois você tem info, é o tipo de registro, é informativo. Depois você tem um código
interno do processo ou identificador do componente da urna. Bem, esse código que está em vermelho aí, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos, o Carlos Rocha disse que ele é inválido, porque ele repete, ele está em vermelho ali, ó, ele repete em todos os logs. Quando eu pedi informação para a inteligência artificial, disse que é um código interno do processo ou identificador do componente da urna. Bem, como esse código ele está em todas as linhas, de todos os logs, de todas as urnas de modelos anteriores a 2020, que correspondiam a 60%, perto dos 60% dos logs das urnas antigas, do total de urnas, esse número aparece em todos eles. Então, não pode ser um identificador do componente da urna, porque senão seria de todas as urnas, né? Seria só dessa urna. Então, todas as urnas têm esse componente. E aí o Carlos Rocha falou, ó, isso não foi apresentado quando vocês fizeram a demonstração para a gente, e depois vocês colocaram esse código que apareceu aí. E eu não consigo entender para que esse código está aí. E eles não explicaram. Entendeu? Até hoje, isso está sem explicação. Tá bom. Aí depois você tem o VOTA. Vai acompanhando aí, gente. Que é o módulo do sistema que gerou o log. Entendeu? Depois tem dedo reconhecido. Por exemplo, tem solicitação digital. Aí vem aonde a pessoa vai identificar o dedo, se o dedo está sendo reconhecido ou não, tá certo? E aí você tem um código que tem aí, parece que é 16 caracteres, tá certo? Esse código de 16 caracteres significa que o terminal do mesário identificou... Peraí, é outra coisa. O que significa esse log, esse código? Ele é um sistema hexadecimal. O código usa apenas números de 0 a 9 e letras de A a F. Tamanho fixo. Ele possui exatamente 16 caracteres, 64 bits ou 8 bytes. ID de rastreamento. Ele chama... Eu não sou muito bom nisso, viu, gente? Sistemas distribuídos criam esses códigos para acompanhar uma requisição do início ao fim através de múltiplos servidores. Outra explicação é um identificador temporário gerado para rastrear as ações de um usuário específico sem expor dados pessoais. Outra explicação pode ser uma versão truncada de um hash maior, como CHA256, ou um algoritmo mais curto, como CRC64 ou ADLER32, usado para verificar a integridade de um arquivo ou mensagem. E também tem nele um endereço de memória. Em logs de erro de baixo nível, como falhas de sistemas em C/C++, pode indicar a posição exata da memória onde o erro ocorreu. Então, esse número complicado aí está explicado, né? Bem, agora vamos passar para esse dado aqui, ó. Vamos começar a ler isso aí, tá certo? Vamos lá. Primeira linha. Agora acompanha comigo, gente. Ó, às 11 horas e 10 minutos, né? Solicitou a digital. Aí, tentativa 3 de 4. Aí a segunda linha. Vota capturada digital. Tentativa 3 de 4. Aí a terceira linha. Vota. Digital capturada não corresponde à digital do eleitor. Polegar direito, score 5. Polegar esquerdo, score 18. Indicador direito, score 5. Indicador esquerdo, score 5. Bem, score é o grau de aproximação da digital com a digital original do eleitor cadastrado naquela urna.
Quando o score é baixo, a urna não identifica, fala, não, essa digital não é do mesário. Quando o score é alto, a urna fala, bem, foi identificado, tem traços aí que é do eleitor. E aí a urna libera. Então vamos lá. 1, 2, 3, quarta linha. Vota. Número de tentativas de reconhecimento do dedo. Tentativa 3 de 4. Aí vem, passa para a quinta linha. Solicita digital. Tentativa 4 de 4. E aí vem para outra linha. Vota, captura a digital. Tentativa 4 de 4. Agora está em vermelho aí. Nós estamos na parte vermelha, viu, gente? Que é às 11 horas, 10 minutos e 23. Tá certo? Começou lá em cima. O primeiro foi 11 horas, 10 minutos e 11 segundos. E aí, 11 horas, 10 minutos e 23 segundos. Quer dizer, já foram 12 segundos ele tentando dar 3 para 4. Entendeu? Aí tá lá. Capturada digital. Tentativa 4 de 4. Aí vem. Vermelho. Dedo reconhecido e o score para habilitá-lo. Polegar esquerdo. Score 20. Bem, aí depois vem a linha 2163, em vermelho, escrito assim, tipo de habilitação do eleitor biométrica. Aí vem depois, a próxima linha, eleitor habilitado. E aí ele começa a votar. Tá. Então, o que eu perguntei? O que significa o resultado dessa linha? Então, para facilitar a leitura completa desse registro da biometria de 2/10 de 2022, essa linha aí que começa no 2162, acompanha aí, né, na linha vermelha, 2162, né, cuja data e a hora exata do evento é essa, às 11 horas, 10 minutos e 23 segundos, vem o tipo de informação, depois vem o código interno que eu falei, e depois vem o módulo do sistema que gerou o log, e depois vem o dado reconhecido, e aí tem um score de 20. Significa que o terminal do mesário identificou a digital do polegar esquerdo do eleitor. O score 20 indica o nível de similaridade e confiabilidade encontrado pelo sensor biométrico para habilitar aquela votação. Então, o eleitor começou a votar para deputado federal, deputado estadual, depois, né, foi votar para senador, tal, e aí a digital dele, né, deu um titular. Volta para mim aqui. Bem, complicado, né? Se tá para mim, imagino para você. Tá bom. Ali, houve na quarta tentativa, tá certo? E na quarta tentativa, ele foi habilitado. Mas foi habilitado com a digital do polegar esquerdo. Vocês viram lá? Depois você volta, vocês viram lá. O polegar esquerdo é a digital que o mesário usa para cadastrar. Você viu ali a mulher operando, né? Ela toda hora ia com o digital polegar esquerdo dela. Primeira tentativa, segunda tentativa, terceira tentativa. Bem, ali não fala que foi com a biometria do mesário. Entendeu? Mas a gente entende que sim. Porque na quarta tentativa, polegar esquerdo, entendeu? A gente entende que é do mesário. Bem, isso apareceu nas urnas de 2022 e pronto, gerou aquele caos, né? 4.060.000 votos após o horário eleitoral, porque aí fala a hora que o voto entrou. Vocês viram, né? E aí você tem aquela mulher votando ali, a rodo. Bolsonaro está certíssimo. E eu acho que o Alexandre de Moraes sabia disso. E eu acho que aquele log das urnas de 2018, eles esconderam do Bolsonaro, para o Bolsonaro não saber. Porque isso era ainda janeiro, né, de 2019. O Bolsonaro estava no primeiro ano de governo. E ele pediu isso. E essa
essa fuçação lá nos logs, né, era uma secura do PSDB. O PSDB queria saber como é que funciona isso. Foi quando eles botaram a mão nos logs. Isso explica porque depois o PT, né, o Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes se aproximaram do PT, entendeu? Que aí falaram assim, ó, vamos somar esforços para tirar. É a única razão que o cara voltou na cena do crime junto com o Lula. Não tem outra explicação. Você concorda comigo? Então tá bom. E aí eu falo para vocês, Bolsonaro estava certo. Agora a Justiça Eleitoral está reunida para discutir isso aí. Eu acho que eles vão ter que discutir isso aí. Eles vão ter que explicar para a população por que enganou a população esse tempo todo. E não é a população da direita, não. É a população que votou no PT esse tempo todo. É o povo que falou que, olha, a urna é confiável. É essa Globo aí, essa mídia inteira, que não sabe o que faz, não sabe aonde enfia a cara. Está todo mundo parecendo avestruz, com a cabeça no buraco. Essa é a realidade. Porque eles enganaram. E não enganaram só os eleitores do Bolsonaro. Enganaram os eleitores de esquerda, os eleitores que votaram no Lula. Falando, não, a urna está certa, é isso mesmo. Então, o político que é candidato aí, pega essa imagem dessa mulher votando várias vezes, entendeu? E vai para a galera para você ver. Ele enche de voto. Ele ganha as eleições. Por quê? Porque ele desmascarou. Olha aqui, gente. Vocês que votaram no Lula, vocês acharam que era tudo verdade? Olha aqui. Entendeu? Então tá bom. Fica por isso hoje. E aí eu deixo para vocês comentarem, tá certo? E se quiser dar um like aí, eu agradeço, tá bom? Então tá bom. Fique com Deus e até a próxima. Um abraço.